Paz seja convosco. O tema do nosso trabalho é a fé em Cristo Jesus. E nós sabemos que na nossa caminhada, nós precisamos ter a nossa fé firmada e fortalecida em Cristo Jesus. Nós vivemos pelo aquilo que nós cremos e não por aquilo que nós vemos. Porque muitas vezes aquilo que nós estamos vendo é uma realidade difícil, é enfermidades, é aflições, tribulações, mas quando nós temos a nossa fé firmada e fortalecida em Cristo Jesus, nós temos paz, nós temos a nossa abundância de vida, porque é isso que Ele nos garante, uma vida em abundância. Então nós vamos trazer aqui neste trabalho algumas entrevistas, explicando um pouquinho sobre o que é a fé e também alguns testemunhos, porque a nossa fé gera muitos testemunhos quando nós passamos por essas dificuldades e sabemos em quem nós temos crido, faz total diferença. Então que você possa desfrutar deste trabalho, aproveitar cada palavra que vai ser falada, liberada aqui nesse trabalho e que a sua fé, através deste trabalho, seja ainda mais fortalecida. Estou aqui com o Lucas e vou perguntar para o Lucas o que é a fé em Cristo. Bem, a fé em Cristo, para mim, é aquilo que o Senhor nos concede, né? Como diz lá Romanos, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então Ele nos concedeu essa fé, Ele nos deu essa fé. Quando nós escutamos o Evangelho da graça, o Evangelho do poder de Deus, Ele criou essa fé dentro de nós. Então, temos essa fé em Cristo por causa do Evangelho, né? A fé em Cristo é a salvação que Deus nos deu, é aquilo que nos salva, aquilo que é o meio que Deus nos deu para nos salvar pela graça, para que nós continuamos em Cristo, para que nós progredimos, para que possamos chegar um dia no céu. Amém. Caio, você que é um adolescente de 15 anos, que está começando a sua caminhada com Jesus agora, conforme a sua experiência, o que é a fé para você? Fé para mim é acreditar em algo que eu não vi pessoalmente, tipo aqui na Terra, por exemplo. Quando Jesus veio aqui e se sacrificou para perdoar nossos pecados, eu não vi porque eu não estava vivo, porém eu acredito que ele fez isso através da palavra de Deus, que é a Bíblia, que meio que nos comprova que ele veio aqui de fato para nos salvar e nos perdoar nossos pecados. É uma oportunidade para a gente viver com ele lá no céu. Uhum. Então você acha que fé é a gente acreditar naquilo que Deus está nos mostrando através da sua palavra, que é a Bíblia, e através das nossas experiências com Deus, com Jesus, mesmo Ele não estando mais presente fisicamente aqui pra gente. Isso, porque não precisa ter prova, tipo, fisicamente, pra você falar, tal. Eu não estou vendo Ele agora. Mas você sabe que tem indícios que Ele veio aqui na Terra, fez tudo que Ele fez isso. Todos os sacrifícios. Pra isso. Boa noite, Kelly. Boa noite. O meu testemunho é o seguinte. Eu tinha tireoide e a tireoide era uma tireoide assim bem avançada, né? Eu tinha que tomar remédio todo dia, como todo mundo sabe da tireoide, né? E eu tava no culto uma vez e o pastor Magalhães profetizou, né? A cura, quem tivesse qualquer tipo de doença. E naquele momento eu recebi a cura, né? E quando eu voltei no médico 4 dias depois, que era a minha consulta, eu voltei no médico, o médico estranhou, porque eu não tinha mais nada. Que eu podia parar de tomar os remédios e até hoje, já faz mais de 10 anos, eu nunca mais tomei um remédio para tireoide. Que bênção. Paz seja convosco, eu sou a Ivone, estou aqui com a pastora Leide. Pastora Leide, o que é fé para você? Fé é a certeza de coisas que eu não vejo, a convicção de fatos que eu espero, que eu ainda não vejo. Então, fé é você realmente crer que aquilo que é sobrenatural, que a palavra de Deus nos fala, irão acontecer na nossa vida. Amém. Pastora Leide, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para nós? E falando de fé, é extraordinário de pensar, eu penso na minha vida mesmo. Porque eu nunca imaginei, quando eu fiz uma aliança com Jesus, que eu seria pastora. Então eu falo assim, fé, permaneça firme com Jesus, porque é Jesus que muda qualquer situação. E a nossa fé em Cristo, ela vai muito mais além do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. É a fé que faz
as coisas sobrenaturais acontecerem na nossa vida. Amém. Meu nome é Adrian Paz, eu sou do grupo 3, Fé em Jesus Cristo. E falando em fé, quando a gente fala em fé, é muito importante falar de milagres, testemunhos, né, que acontecem também na nossa vida, né? E eu sou um milagre, minha vida é um milagre hoje. Hoje eu só existo, só estou aqui porque Jesus visitou a mim, né? E meus pais, na verdade, mais eles do que eu, porque eles tinham um sonho de ter um filho e não podiam, sabe? Eles não tinham condições anatômicas para isso e fisiológicas também, e oravam muito para isso, oravam muito para ter um. Então, é isso que aconteceu. Eu, recém-nascido, sobrevivi a um tentado de homicídio, onde minha mãe de sangue tentou me matar, acabar com a minha vida. E ali Deus me visitou e fez um milagre na minha vida, onde meu crânio foi restaurado após uma queda que ela me jogou. E meus pais sonhavam muito com isso. E eles tiveram a oportunidade de me achar e eu achar eles. Onde o pedido deles, o sonho deles era ter um filho. E o meu, provavelmente, seria de ter pais. E detalhe, pastores. A fé em Cristo Jesus não partiu de mim naquele momento. Partiu deles. E foi vidas que foram salvas para a honra e glória dele. Olá, a paz esteja com todos. Eu me chamo Jéssica Aline, estou aqui para falar do meu testemunho e dizer sobre a fé em Jesus Cristo. Ter fé é confiar e crer no Senhor, que Ele vai nos conceder o desejo do nosso coração. É confiar nele. E devido complicações e desafios e circunstâncias da vida, eu perdi duas gestações de 3 meses devido ao cisto, né? E fui mãe novamente, mas devido à negligência do hospital, minha neném veio a falecer com 1h20 depois que nasceu, de não ter tirado antes, né? E eu orando, buscando o Senhor e confiando no Senhor, o Senhor sabendo, né, do nosso coração, e Ele nos conhece e sabe de tudo. Fui mãe novamente, e esse é o meu milagre, ao qual eu tenho hoje. A Jasmine tem 5 anos, a minha bênção que o Senhor me concedeu. E a confiar no Senhor, mesmo que você não está vendo nada, é você depender do Senhor, é confiar, é colocar a sua confiança no Senhor, crendo que Ele vai fazer. E resposta de orações, e orando, buscando o Senhor. Estou grávida de novo, ser mãe, já estou com 2 meses de gravidez e está tudo bem com o bebê, comigo. E o Senhor, Ele é maravilhoso. Devemos confiar no Senhor, crer que Ele vai fazer o impossível. Confia no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Todos, meu nome é Franciele, eu estou aqui com a pastora Carmen. Nosso trabalho fala sobre fé. Pastora, o que é a fé para você? Jesus. O meu exemplo maior de fé é Jesus. É a minha vida, é tudo que eu creio, é tudo que eu tenho, é tudo que eu sou, é tudo que eu espero, é tudo através da fé. A pastora tem alguma mensagem que gostaria de deixar para nós? Algo que você já viveu? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como você se dizer cristão e não ter fé. A fé é a convicção daquilo que não existe. E quando eu tenho fé, eu vou crer fielmente, sem sombra de dúvida, que vai trazer a existência que não tem. E se eu tenho fé, vai acontecer ao chegar a palpar, a tocar. A mensagem que eu deixo para o aluno de teologia hoje
é que pela fé vocês vão conquistar grandes coisas. A fé em Jesus, Ele é autor e consumador da nossa fé. Experiência de fé, eu tenho muitas e muitas experiências. Mas uma experiência maior de fé foi quando eu tive que fazer uma cirurgia muito delicada da minha coluna. E o Senhor esteve comigo o tempo todo, me cuidando e me guardando. E deu tudo certo como Ele havia prometido, porque eu acreditei nele. Então, fé é Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Boa noite. Paz seja convosco. Hoje nós estamos aqui com a Anne, que tem um testemunho de fé muito lindo para compartilhar com a gente. Graça e paz a todos. A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quanto mais nós temos relacionamento e contato com Ele, mais nós crescemos em fé. Eu vivi 2 grandes testemunhos de fé. O primeiro deles foi a perda do meu filho Benjamin. Deus me deu e Deus o levou, né? E bendito foi o nome dele em toda a nossa vida, em toda a nossa caminhada. E Ele nos tirou do luto, Ele nos sustentou, Ele nos fortaleceu. E Ele mesmo nos deu mais uma filha, onde nós também precisamos mais uma vez depender do cuidado dele em toda a gestação, porque ela foi uma gestação de risco, mas Ele falou que Ele estaria dando um arco-íris. A promessa dele se cumpriu na nossa vida. E hoje a nossa filha está prestes a fazer 2 anos. Temos o Benjamin, que está com o Senhor, que tenho certeza que o encontraremos na eternidade e viveremos tudo aquilo que aqui não podemos viver. E temos a nossa mais velha, Lisbela, que viveu isso e cresceu muito em fé. E temos a Aurora agora, que é o nosso arco-íris, a promessa de Deus, que está prestes a fazer 2 anos. E como nós temos visto o cuidado dele, o amor e a fidelidade, porque nós demos passos em fé e nós crescemos em relacionamento com ele.